Os 3 maiores problemas da educação atual para uma família católica. Este é o tema desta aula. Se você é um pai de família e está preocupado com a educação do seu filho, você precisa entender esses 3 problemas importantíssimos para os tempos atuais. Nós não estamos em qualquer tempo, nós estamos num tempo específico de ataque frontal contra os nossos filhos e contra a educação deles. Nesse sentido, nós temos que nos preparar, nós temos que conhecer quem são os inimigos dos nossos filhos no que diz respeito à educação deles. E há, na nossa realidade atual, 3 problemas fundamentais, essenciais. Estes são os 3 maiores problemas da educação atual para nós, que somos famílias católicas. Então, se você quer entender, para assim cuidar melhor da educação do seu filho, preste muita atenção nesses 3 pontos. O primeiro diz respeito ao materialismo. Na nossa sociedade, nós estamos vivendo um grande problema, que é uma tentativa de destruição da natureza humana. O ser humano não foi feito para ser materialista. Pelo contrário, o ser humano foi feito para a vida espiritual. Deus fez a nossa natureza, fez a nossa essência de ser humano para que nós possamos assim nos relacionarmos com Ele. E a nossa alma está de tal forma disposta para justamente alcançar esse objetivo, que se dá pela vida espiritual. Parece que o mundo, sabendo disso, na figura do diabo, que é o príncipe desse mundo, quer justamente fazer com que nós esqueçamos aquilo que é a nossa própria natureza, que é uma natureza espiritual. Nós poderíamos dizer também uma natureza racional. Segundo Aristóteles, somos animais racionais. Nós nos distinguimos de todos os animais pelo fato de termos inteligência. É um atributo exclusivo do ser humano e estritamente imaterial. Ou seja, hoje em dia muitas pessoas acreditam que usam a inteligência quando na verdade não estão usando a inteligência, mas sim outras capacidades muito mais baixas que elas. Então hoje nós estamos padecendo de um problema gigantesco em que os seres humanos estão se tornando materialistas e poderíamos dizer que por isso estão se afastando da sua natureza humana, que não é material, pelo contrário, é imaterial. A inteligência é imaterial, o espírito é imaterial, ou seja, a razão natural e a razão sobrenatural, ambas não são materiais, são de ordem imaterial. Ou seja, o mundo quer destruir a natureza humana e para isso está destruindo a nossa capacidade de alcançar aquilo que é imaterial. Como? Implantando as ideologias de cunho materialista. Ou seja, o materialismo é uma das formas de destruição dos seres humanos e é assim que os nossos filhos hoje são atacados no seu ensino. Então, um dos problemas da educação atual, um grande problema para nós que somos famílias católicas, é que as nossas famílias estão sendo ensinadas de uma maneira materialista, como se só houvesse matéria, como se Deus não existisse, como se nós não utilizássemos a nossa razão de maneira transcendente e imaterial. E como que se faz isso? O primeiro trabalho é alterar a finalidade da educação. Qual que é a finalidade da educação? A educação, ela não poderia servir a fins materialistas. Quais são eles? Por exemplo, a educação que a elite globalista tem
tentado implantar para toda e qualquer realidade, seja ela da educação pública ou privada. A BNCC, por exemplo, que é uma tentativa de implantar uma educação estritamente voltada ao mercado de trabalho. A educação globalista é uma educação que tem como finalidade o mercado de trabalho, formar crianças para serem futuros trabalhadores como se fossem peças de uma engrenagem que se chama sistema financeiro. Aí que está um dos grandes problemas, quando a finalidade da educação é o trabalho e a aquisição de riquezas. Trabalho, riqueza, é material. Ou mesmo quando a finalidade da educação está voltada para a mudança da sociedade, como vão dizer os marxistas, para a alteração da estrutura social contra uma sociedade de classes, visando uma melhoria social. Esse tipo de finalidade da educação também é materialista. Por quê? Porque não está visando o desenvolvimento das potencialidades humanas nos limites da sua possibilidade que se dá pela contemplação da verdade, da virtude e da sabedoria, explicada por nós no nosso canal do YouTube, no curso Virtudes, por exemplo. A finalidade da educação deveria ser uma finalidade da educação que desenvolve o ser humano nos limites de suas possibilidades. Ou seja, a melhor finalidade da educação não é uma finalidade de educação materialista, mas sim uma finalidade de educação para a sabedoria. E a sabedoria não tem nada de material. Ela não é uma virtude de ordem material. Pelo contrário, é uma virtude exclusivamente espiritual. E nós podemos alcançar a sabedoria de maneira sobrenatural e muito mais rapidamente pela graça. Através do quê? Do ensino católico. Mas não é só isso. O materialismo não se dá somente pelo mercado de trabalho, pela educação para a riqueza ou educação para a sociedade. Hoje em dia estão querendo, as pessoas que querem tomar a educação dos nossos filhos, eles estão querendo fazer um tipo de educação que visa a revolução. Ou seja, a revolução contra tudo o que é condição para se alcançar a sabedoria. Ou seja, existe hoje uma tendência de influenciar as nossas famílias ao vício. E aí está um grande problema. Quando os nossos filhos podem se tornar materialistas por causa da ausência de virtudes. E aí é o ponto em que nós podemos atuar enquanto famílias. A educação que nós temos que dar para os nossos filhos tem que ser uma educação para a virtude. Porque as virtudes são a base da busca da sabedoria. E a sabedoria, que está lá muito bem descrita no nosso canal, no curso Sapiens, ela é uma virtude de excelência, é a virtude mais alta, é a rainha de todas as virtudes. A sabedoria só pode ser alcançada pelas virtudes. E o que estão querendo fazer com os nossos filhos, por exemplo, quando eles chegam nas universidades? Implantar uma mentalidade revolucionária contra a moral, contra a virtude, fazendo deles pessoas estritamente materialistas. Então, vocês percebem aqui que nós estamos diante de um problema gigantesco, em que a educação atual ela é materialista, porque ela visa somente mercado de trabalho, visa somente passar no vestibular, visa somente o bem da sociedade de maneira exterior ao indivíduo. E também porque está atacando frontalmente o conceito de virtude, que é a base para nós podermos alcançar esta virtude, que é a rainha de todas as virtudes, que é a sabedoria. Então, qual que seria o ideal de educação? O ideal de educação é uma educação para a sabedoria, que tem a finalidade última, a sabedoria, mas especialmente a sabedoria sobrenatural. Porém, aqui nós estamos dando um vislumbre daquilo que são os problemas. Nós precisamos mergulhar profundamente na vida de estudos para restaurar a educação verdadeiramente católica. E qual que é a educação verdadeiramente católica? É aquela que visa um alto nível intelectual, virtudes morais e também
tudo isso potencializado pelo terceiro elemento, que é a graça sobrenatural. Como que uma educação materialista vai propiciar exatamente isso que é o ideal? É impossível. Então aqui está o primeiro problema que nós, enquanto famílias católicas, precisamos tomar consciência no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Qual é, então, o segundo problema? Vamos lá. O segundo problema é o laicismo. O que quer dizer laicismo? Uma educação laica é uma educação que, teoricamente, não teria uma religião que estivesse ali perpassando o espírito das matérias ensinadas, em que as matérias estivessem mergulhadas na religião. Para uma educação laica, isso não tem sentido, isso não é possível. E o que estão pregando hoje em dia? Uma educação não apenas laica, mas uma educação laicista, onde tudo e qualquer coisa de religião tem que ser banido das aulas, tem que ser banido das escolas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dizendo que nas festas juninas não é possível e não está proibido, pelo contrário, não é que não é possível, está proibido que se toque músicas em que haja ali o nome de santos católicos. Ou seja, a religião católica para a educação atual tem que ser banida de tudo aquilo que é educação. Ou seja, é extremamente o oposto daquilo que nós realmente temos que lutar, que é estabelecer uma educação que, segundo a encíclica Divini dos Magistri do Papa Pio XI, é uma educação que deve respirar a piedade cristã. A verdadeira educação católica é uma educação que respira a piedade cristã, que tem piedade cristã no currículo, na formação dos professores, em toda e qualquer relação educacional, há ali a piedade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é um ensino verdadeiramente católico. Inclusive, a encíclica Divini Ilius Magistri é uma das encíclicas que nós podemos considerar como a carta magna da educação católica. Porém, o que nós percebemos? Que enquanto, do ponto de vista materialista, nós temos um ataque à razão natural e à razão sobrenatural, do ponto de vista laicista, nós temos um ataque à teologia. Tanto a filosofia, razão natural, quanto a teologia, que diz respeito às realidades reveladas por Nosso Senhor, essas duas realidades são atacadas por ideólogos que estão destruindo com a educação dos nossos filhos. Então, quais são os três problemas, os principais problemas da educação atual para nós, famílias católicas? Um deles, como já falamos, é o materialismo. O segundo é o laicismo, que é esta tendência de tirar tudo aquilo que é sagrado da educação. Isso não tem sentido. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós temos uma natureza espiritual porque somos seres humanos. Deus nos deu uma alma para se comunicar conosco. E se Ele quer se comunicar conosco, quem somos nós para falar? Aqui, em quesito de educação, Deus não entra. Aqui, em quesito de educação, a revelação não entra, porque aqui a educação é laica. Mas que maluquice! Na verdade, aqui a gente não está falando de uma educação laica, nós estamos falando de uma educação ateia, uma educação materialista e ateia. É esta a nossa educação hoje. A educação atual, ela é materialista e ateia, seja ela de escolas públicas ou particulares. E nós, enquanto famílias católicas, não podemos admitir isso de maneira alguma. Ou nós vamos deixar que em casa os nossos filhos aprendam religião e na escola eles aprendam a antirreligião. Porque com essa desculpa de que o Estado é laico e a educação é laica, o que estão fazendo é banindo a religião. Estão colocando a religião num lugar onde ninguém vai saber que ela existe. Onde já se viu? Tira os santos católicos, tira as imagens,
Tira tudo aquilo que é católico, por quê? Porque a educação tem que ser laica, quando na verdade eles deveriam falar: tira tudo aquilo que é católico, porque a gente odeia a Igreja Católica, a gente não quer que as pessoas conheçam a Igreja Católica, a gente quer acabar com a Igreja Católica através da educação, e a gente quer fazer isso com os seus filhos. Mas isso ninguém fala. Quando na verdade o que foi planejado é justamente isso. Tanto pela elite globalista quanto pelos teóricos marxistas. Destruir com a religião católica é objetivo de ambos. E uma das formas é tornar a educação laica, para estabelecer o quê? O reino do anticristo. É óbvio que é assim, né? Olha o que vai dizer Chesterton. Não parecia tanto que o cristianismo era suficiente e perverso a ponto de incluir qualquer vício, mas sim que qualquer pau era bom para bater nele. Ou seja, hoje em dia está tudo certo. Ideologia de gênero está certo. Gaysismo está certo. Multiculturalismo está certo. Só o cristianismo está errado, né? O protestantismo até que está certo, perto do catolicismo. Então, tudo é aceitável, mesmo, menos o cristianismo. Todo pau serve para bater no cristianismo, né? E a educação tem sido também um meio de ataque ao cristianismo. Como? Estabelecendo-se uma educação laica. Que na verdade não é laica, é laicista. E que na verdade nem laicista é ateia. É uma religião, é uma educação que prega a anti-religião. Então, resumindo, nós temos dois problemas já evidenciados aqui. O materialismo e o laicismo. Mas nós não temos só isso, nós temos um terceiro. Presta atenção. O terceiro dos três maiores problemas da educação atual para as famílias católicas, com certeza, é o relativismo. Então, enquanto o primeiro, o materialismo, atacava a filosofia, a razão natural, o segundo, que é o laicismo, ataca, né, a teologia. O terceiro ataca a moral. Ou seja, o que querem fazer dos nossos filhos, destruindo a filosofia pelo materialismo? Verdadeiros animais. Verdadeiras pessoas que não usufruem da sua capacidade humana de encontro com Deus, pela razão natural. O que estão querendo fazer dos nossos filhos, atacando a religião através do laicismo? Estão querendo fazer deles anticristãos. É o terceiro problema. Estamos querendo implantar uma sociedade imoral. Ou seja, é um ataque à moral. Para destruir com a alma de alguém, o que é que você tem que fazer? Você tem que destruir a inteligência, a capacidade espiritual e a vida moral. Assim você vai fazer dessa pessoa não simplesmente um animal, não simplesmente um anticristão. Você vai fazer dessa pessoa, assim como diz São Tomás de Aquino, uma verdadeira besta. Olha qual é o plano. O plano é implantar aquilo que São Tomás de Aquino falou no comentário à Ética de Aristóteles, chamado a bestialidade. Ou seja, tirar tudo aquilo que é humano e divino do ser humano, através da educação. E essas são as três principais armas. Esses são os três principais problemas da educação atual para uma família católica. Por isso que nós precisamos restaurar a educação católica. Nós precisamos restaurar o ensino católico. Por isso que nós precisamos entender profundamente o que é isso, que é o ensino católico. Uma educação relativista é uma educação que prega como método do ensino, por exemplo, o multiculturalismo, em que se diz que todas as formas de cultura são válidas e têm que ser ensinadas. Nós não estamos aqui, de uma maneira preconceituosa, indo contra uma determinada cultura. O que eu não admito e não posso admitir é que a cultura que eu quero viver, que é a cultura cristã, e essa cultura que eu quero dar para os meus filhos, porque é o principal elemento para a alma deles, que esta cultura seja colocada num nível de qualquer outra.
por exemplo, no mesmo nível de uma cultura pagã, de uma cultura politeísta, de uma cultura laicista, de uma cultura ateia, de uma cultura imoral. Ou seja, existem várias culturas, sim, mas existe uma que é a mais humana e mais divina de todas, que é a cultura cristã. Então, da onde vem essa ideia de multiculturalismo? Vem desta tentativa de relativizar a verdade da Igreja Católica, a verdade que tem uma mãe, que se chama Igreja Católica. A Igreja Católica é a mãe da verdade, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um ataque frontal à verdade é um ataque frontal ao próprio Cristo. Então, o tema da verdade tem que ser revitalizado. Além disso, nós temos, por exemplo, um problema que está declaradamente instaurado, que é a questão do gênero. A ideologia de gênero é uma ideologia que prega a deturpação da natureza. Ou seja, somos homens, somos mulheres, e isso faz parte da nossa natureza. Quando Deus, diz São Tomás de Aquino, quando Deus criou algo, Ele criou algo com determinada essência, e essa essência faz parte da natureza daquele ser que foi criado. Quando Deus cria, Ele não cria qualquer coisa, Ele cria uma coisa com determinadas características. Ou seja, quando Deus me criou, Ele me criou com determinadas características, que é a questão da masculinidade, faz parte da minha natureza. Qual é a principal meta da ideologia de gênero? Não é simplesmente fazer com que os nossos filhos queiram ser outra coisa, queiram ser nossa filha queira ser homem e nosso filho queira ser mulher. Não é somente isso. É alterar a concepção de mundo. É fazer com que as pessoas deixem de acreditar que existe verdade. Que existe uma verdade que é fruto da criação divina. A verdade criada, ela advém do Criador. Quando Deus cria, Ele cria as coisas com a sua verdade, com a sua essência. E qual é a meta da ideologia de gênero? Não é somente uma alteração dos padrões sexuais. É uma perversão sexual também. Mas também, além disso, é uma alteração da concepção de verdade. Ou seja, é a implantação do relativismo. É uma ferramenta para implantar o relativismo. E o que querem os ideólogos do gênero? Eles não querem só que as pessoas mudem de sexo. Eles querem que as pessoas passem a conviver com a ideia de que elas podem ser aquilo que elas quiserem. É a supremacia da liberdade sobre a verdade. É a destruição da verdade. O gênero, a ideologia de gênero, vem para destruir a verdade. E como é que vai haver verdadeira educação sem o conceito de verdade? Então, famílias católicas, nós precisamos restaurar o ensino católico. Nós precisamos restaurar o verdadeiro ensino, aquele que prega a verdade, aquele que defende a verdade como sendo a verdade do próprio Cristo, que veio ao mundo e estabeleceu aqui o seu reinado, sendo Ele a transfiguração da verdade. Aqui está a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é a verdade, quem somos nós para querer ir contra? Mas se nós estivermos nesse mundo do jeito que ele está, nós vamos ir exatamente contra aquilo que Cristo veio fazer no mundo, que é trazer a verdade para nós e assim nos libertar. Não disse ele que a verdade nos libertaria? Exatamente. E o que o mundo quer? Ele quer nos libertar sem a verdade, quer nos dar liberdade, liberdade. Seja o que você quiser. Se você quiser ser homem, você seja. Se você quiser ser mulher, também, tanto faz. Porque o que importa é a liberdade, quer dizer, destrói com a verdade. A verdade que o Cristo veio trazer é a verdade que a gente quer destruir, porque a gente quer destruir o próprio Cristo. E esses caras não falam, mas esses caras depois vão implantar o laicismo. Esses caras depois vão implantar um materialismo, uma educação materialista. E isso ninguém fala. E agora a gente está aqui para falar, e provavelmente tem muita gente que vai se levantar contra. Mas aqui a gente tem que se posicionar assim, a gente precisa restaurar a sociedade. A gente precisa restaurar a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos. Mas para isso a gente precisa estudar. Agora, deixa eu falar a última coisa, que é a questão da destruição das próprias famílias.
A destruição das famílias é a meta de quem quer implantar uma educação materialista, laicista e relativista. A meta é destruir com as nossas famílias. Como? Através da educação. Então nós, famílias católicas, conscientes destes 3 problemas principais, qual que é a nossa meta? Fazer exatamente o oposto. Querem dar aos nossos filhos uma educação materialista. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um ensino católico de verdade. Um ensino católico de excelência. Eles querem fazer dos nossos filhos pessoas laicistas. Pessoas que deixam a religião de lado, que não têm doutrina. O que nós vamos fazer para os nossos filhos? Tem gente que fala assim, a gente vai dar exemplo. Eu vou educar meu filho pelo exemplo. Não, você não pode dar só o exemplo, você tem que dar a doutrina. Então a gente vai formar os nossos filhos num ensino verdadeiramente católico, dando a verdadeira doutrina da Igreja Católica. E além disso, nós vamos formar os nossos filhos com uma moral muito bem estabelecida. Como diz Chesterton, o certo é certo mesmo que ninguém faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Está todo mundo fazendo errado? Está todo mundo imoral? Então a gente vai revitalizar a moral e vai implantar uma moral verdadeiramente sã, católica, de verdade. Sem relativizar nada. A gente vai falar a verdade e nossos filhos vão viver na verdade. Custe o próprio sangue deles. Então qual que é a meta de nós enquanto famílias católicas? Eles querem destruir a nossa família, globalistas e marxistas principalmente. Querem destruir as nossas famílias. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar uma educação que forme os futuros mártires. Olha que pesado. Os nossos filhos têm que ter uma educação para que eles sejam os futuros mártires. E para isso, nós precisamos resgatar o verdadeiro ensino católico. De verdade. Esta é a meta. E aí Chesterton vai dizer, o homem moderno, em estado de revolta, tornou-se praticamente inútil para qualquer propósito de revolta. Rebelando-se contra tudo, ele perdeu o direito de rebelar-se contra qualquer coisa específica. Hoje em dia só se fala de revolução, só se fala de rebeldia, só se fala de, no fim das contas, de tudo aquilo que gera infantilidade. O que é que nós precisamos fazer? Um espírito de revolta? Não, nós não precisamos nos revoltar, nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens de Deus, as nossas mulheres a serem mulheres de Deus. E notem, homens e mulheres maduros, mas de Deus. E para serem de Deus, não tem nada melhor do que a pedagogia católica. O próprio Papa Pio XI disse também, na encíclica Divini Magistri, que depois que Cristo se encarnou, não há verdadeira educação. Não há verdadeira educação de excelência a não ser a educação católica. Então, famílias católicas, conscientes desses 3 problemas fundamentais, vamos juntos estudar, rezar e nos formar para combater todas essas ideologias e implantar o reinado de Cristo através da educação dos nossos filhos. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.